Olá, pessoal, tudo bem? A vocês que acompanham o nosso canal do YouTube aqui da Escola Municipalizada em Barra de Zacarias, aqui no nosso canal PZ Cultural. Nós estamos entrevistando hoje o professor Alex Bacelar. Alex foi um dos professores aqui da escola, como agente educacional, fez um excelente trabalho aqui. E como nós estamos na semana comemorativa, inclusive na sexta-feira, dia 11 de junho, a escola completa 100 anos, nós estamos entrevistando profissionais que fizeram a diferença em Barra de Zacarias e tiveram uma passagem espetacular por aqui. Uma dessas pessoas foi o professor Alex. Alex é ator, cantor e coreógrafo, especialista em dança, com passagem pelos cursos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e cenografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Participou de vários festivais de danças, premiado como bailarino e coreógrafo. Passou por CIAs de dança como CIA Vida, CIA Folclórica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, CIA Valéria Moreira, entre outros grupos. Alex também é representante de Maricá no Festival Internacional de Dança em Trânsito. Foi atuante em dança no município e em várias escolas da rede e grupos de Maricá. Esse é Alex Bacelar, esse é um pequeno pedacinho do currículo do Alex, e a gente está muito feliz em recebê-lo aqui, porque é uma pessoa muito especial para todos nós. A gente já trabalha na rede há muito tempo juntos, né? Ele na Secretaria de Educação e eu aqui em Barra de Zacarias, mas o amor pelo trabalho que nós dividimos é o mesmo, a área cultural. E o Alex está aí, eu vou deixar ele dar sua saudação e logo depois nós vamos começar essa entrevista. Alex, boa tarde. Boa tarde, Timóteo. Boa tarde a todos que vão assistir essa entrevista, né? Esse momento para mim que vai ser tão enternecedor, que não sabe como é gostoso estar sendo lembrado nesse momento de comemoração a 100 anos de Barra de Zacarias, né? Essa escola que eu pisei com um desafio, né? Quando fui convidado, foi bastante desafiador, né? Tá trabalhando, mas que me despertou. Vivenciei muito mais o meu lado da dança na prática, da didática em Barra de Zacarias, que me recebeu, me acolheu maravilhosamente bem. Eu acho que eu fiquei bastante tempo, porque eu também não queria largar essa escola, porque no momento que eu estava aí, eu conseguia respirar a dança e ver que estavam respirando junto comigo. Então, muito obrigado pelo convite, Timóteo, Barra de Zacarias. Também é um prazer estar aqui, é realmente enorme, inenarrável. Que bom, que bom. Bom, para começarmos então, tem uma pergunta aqui que nós selecionamos como primeira pergunta, que é uma pergunta típica desse tipo de entrevista. Alex, como chegou aqui na Escola Municipalizada em Barra de Zacarias? Como foi a sua chegada aqui? Então, antes de chegar em Barra de Zacarias, eu já trabalhava na rede com o projeto do Mais Educação, então acabava rodando as escolas com a minha arte, né? Também nessa época eu também dava aula de teatro e de dança, mas em Barra de Zacarias, quando eu cheguei só para dar aula de dança, e eu fiz um processo seletivo, né? Que ocorreu durante esse período, e aí eu fui convidado, né? A ir para Barra de Zacarias, e quando eu cheguei em Barra, eu peguei a minha primeira diretora realmente de uma escola integral e eu fui trabalhar 8 horas seguidas com essa arte, esse ofício. Quando eu cheguei, fui muito recebida e a primeira diretora foi a Cláudia Cardoso, que eu trabalho com ela hoje ainda. Então, como eu cheguei até de braços abertos, eu te digo, porque eu cheguei até para fazer o ofício que eu mais gostava, que eu mais gosto, né? É verdade. Barra de Zacarias é muito receptivo. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Barra, quem me recebeu foi a Lucília na época, e de fato, eu acho que quem chega em Barra de Zacarias não quer sair nunca mais. Bom, a segunda pergunta é: qual os primeiros desafios que você encontrou aqui em Barra de Zacarias como profissional? Naquela época,
Timóteo, eu era muito imaturo ainda, né? Quando eu comecei a dar aula de dança, realmente, eu era muito novo. Então, eu ainda fazia parte de companhias, eu ainda ia para lugares para poder estar dançando, para poder estar coreografando. E quando eu cheguei em Barra, eu acho que o meu primeiro desafio foi como eu ia passar essa minha prática, como eu ia desenvolver essa minha didática para alunos que não tinham contato com a dança diretamente, só viam pela TV, ou então outro grupo da cidade que estava passando por ali, e eles tinham esse contato. E aí, eu acho que o primeiro desafio que eu tive foi esse, né? Justamente como eu ia passar esse meu lado da dança, essa minha didática para eles, saber se eles iam se inteirar, se eles não iam se inteirar, se eles iam gostar, se não iam gostar, fazer esse trabalho de pesquisa, né? Porque eu tenho o meu lado da dança, ele é um lado mais específico, ele é um lado mais técnico, que eu mexo com a dança contemporânea, mexo com a dança com balé clássico, com sapateado, com folclore, e como trazer tudo isso para uma escola onde os alunos só escutaram falar e não vivenciaram na prática. E eu, muito novo, sem tanta didática, então, para mim, esse foi o meu primeiro desafio. Assim, como criar a magia, despertar a magia de dançar nos alunos. E assim, não era não eram dois, não era uma turma, eram 8 turmas. Eu peguei, primeira vez, eu lembro que eu já ia do maternal, porque tinha maternal em Barra, quando eu cheguei, em 2014, era do maternal ao 5º ano. Então, assim, eram 10 turmas. Como eu ia trazer esse lado, começar a despertar desde o berçário, quase do berçário, até a criança de 5º ano? Como que eu ia fazer isso? Como é que era pegar, puxar, entender como se comporta, saber os estilos que gostam? Será que iam gostar do que eu propunha ali? Será que não? Acabou dando certo, né? Graças a Deus. Graças a Deus, eu acho que eu consegui elaborar isso de uma forma assim, bem concatenada, né? E o resultado é esse, né? Verdade. Bom, na terceira pergunta, é uma pergunta que a gente parte um pouco mais para o lado pessoal do professor Alex, né? Alex, como que começou a sua carreira artística? De onde surge essa inspiração e vocação para fazer o que você faz tão bem? Então, eu digo que a pessoa que mais me trouxe propulsão nisso foi a minha mãe. Assim. Minha mãe ela era atriz, né? Ela foi atriz, trabalhou por muito tempo em teatro, focou-se em outro lado, infelizmente ela não conseguiu continuar, mas ela trouxe toda essa bagagem para a gente, né? Para mim e para o meu irmão. Então a gente sempre teve muita referência no teatro, muito na dança, ela levava a gente a espetáculos, ela levava a gente ao teatro, em qualquer manifestação artística. E aí eu acho que a partir daí, acho não, foi a partir daí que eu comecei a tomar gosto pela coisa, comecei a olhar e me identificar, saber o lugar, aquele lugar, e querer estar ali. E aí eu fui buscando, e aí eu fui para uma vertente, fui para outra vertente, fui para mais uma, e ali além, e aí é isso. Entendo perfeitamente. Engraçado, né? Como que às vezes a gente pensa que não, mas a vida nos traz a nossa vocação, né? A gente passa a Sim. vida toda achando que escolheu, mas ela sempre esteve ali. A gente aceita. Bom, Alex, na pergunta número 4, quais projetos, ou melhor, projetos, quais e como se desenvolveram no DZ? Quais projetos você trabalhou aqui e como eles desenvolveram aqui? Então, o projeto o projeto mais focal de Barra de Zacarias, que foi quando eu realmente decidi que eu ia fazer com que essa arte toda da dança em Barra não ficasse só em Barra, foi quando eu decidi criar um grupo cativo da escola de dança para que pudesse representar o município em outros estados. E aí me veio a proposta, né, conversando com os alunos que gostavam bastante,
de criar o Dançarias. E o Dançarias era justamente era um processo seletivo que acontecia dentro de Barra de Zacarias, a nível audição mesmo, por isso eu digo, eu fui na referência, trouxe toda a minha referência para dentro de Barra de Zacarias, eles acolheram, as crianças acolheram assim, de braços abertíssimos, e aí a gente fez o processo, todo ano tinha processo de seleção, tinha uma banca que avaliadora e tudo mais, as crianças adoravam, e a partir dali era retirado um grupo de 15, de 15 alunos, mais 3, 5 que eram suplentes, né, das demais turmas, e o projeto Dançarias foi o projeto que mais foi cativo. A partir dele, tiveram os subs também, né, que aí eram projetos que eu desenvolvia uma vez por ano, que aí eu posso citar o Barra Dance, que era quando eu parava a escola toda, a gente parava tudo, convidava outras escolas também para a gente poder receber em Barra, para que a gente pudesse fazer um dia só de dança. Então, o Barra Dance, ele acontecia desde de manhã, desde as 8 da manhã, um pouquinho antes, já com workshop, e ele terminava lá para 6 da noite, com um grande festival, assim, onde toda a comunidade podia participar, todo mundo de Maricá podia vir assistir, vinham realmente. Então, assim, foram projetos realmente bem marcantes. Tiveram outros projetos assim bem separados que eu tive, com uma turma ou outra que se desenvolveram bem, né? Como foi a turma do Pré-2, que foi quando eu não tinha tanta intimidade, né? Sempre deixei bem claro que eu não tinha tanta intimidade por ser muito novo, eu não tinha tanta intimidade para trabalhar com criança de 5 anos, 6 anos, 4 anos, eu decidi montar um projeto focal para eles também, né? Que se desenvolveu. E aí eles dançavam em eventos das escolas também, que era lindo. Pai amava, né? Mãe adorava, e a gente respirava muito isso também. Bacana, muito legal, é muito bom saber disso. Pergunta 5. Você sempre diz, aí estou abrindo uma questão pessoal aqui, né? Você sempre diz assim em nossas conversas que Barra de Zacarias te marcou muito. O que foi tão marcante no Bezerra para que ele seja tão importante, marcante para você? Nossa, que pergunta top. Por que o Bezerra, por que Barra de Zacarias me marcou tanto? E eu acabo voltando lá, fazendo adendo que falei, que foi lá onde eu pude realmente transpor a minha arte. Então, eu digo que eu me tornei coreógrafo em Barra de Zacarias. Me tornei um profissional da dança em Barra de Zacarias. Foi quando eu comecei a adotar todo o meu lado didático, de passar. Porque não é só realmente você ir lá e mostrar o movimento. Você tem que ter um cílio, um cerne, para que você possa passar o movimento com clareza, com dignidade, para a criança entender que ele é um corpo atuante no movimento. E foi isso que me marcou tanto, porque eu pude transpor todo aquele meu pensamento, todos aqueles projetos, tudo que eu achava de dança em Barra. Então, assim, eu digo que eu era formado, mas que me formou, na verdade, foi Barra de Zacarias, que me trouxe essa experiência, sabe? Realmente atuante na prática. E, assim, era Lucy Crazy, vou falar, era Lucy Crazy, porque imagina dar aulas de dança desde as 8 da manhã até as 5, claro, com turmas bem distintas, mas era uma escola que respirava dança a semana inteira, então o movimento era o tempo inteiro. E por eu estar dentro desse movimento, dentro de uma escola municipal, onde a gente vê, Timóteo, que é a escola mais social que a gente tem, porque a gente tem desde a criança que realmente não pode comprar um pão, às vezes, até a criança que daqui a pouco vai ganhar um carro do pai. Você vê todo mundo ali, eu pude estar desde ali até lá, entende? Eu pude passar e entender como é que funciona todos esses percursos, esses trajetos. Então, para mim, foi muito marcante, porque eu digo que eu me tornei profissional, trabalhar realmente o meu profissional em Barra de Zacarias. Bacana, muito bom ver isso. Muito bom ver isso mesmo. Bom, Alex, a gente sabe que escola tem lá os seus momentos que nos fazem rir, né? Me conta um momento desse que ficou marcado aí na sua memória aqui em Barra de Zacarias.
Ah, nossa, olha, eu te listaria um monte, mas deixa eu pegar um bem específico, que vou citar da nossa a primeira apresentação que o grupo Dançarias fez. Que eu era bem louco, acho que eu me considero um pouco louco, realmente, tanto quanto visionário o negócio, vamos fazer uns movimentos assim, e que não sei o quê, bababá. E aí eu peguei uma música que estava muito em vigor naquela época, que era do Rio, Barbatuques. E aí eu peguei uma música do Você Chegou, para, tá, 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 tá. E eu era louco. O que eu fiz? Eu falei, gente, vamos dançar essa, vamos apresentar em tal lugar, beleza, todo mundo comprou a ideia. E aí o grupo eram 15 pessoas até aí. Só que todo mundo sabia a coreografia, porque todo mundo respirava aquele movimento também. Então, eu tinha desde da criança do pré, sabia a coreografia toda daquele grupo. As crianças do terceiro ano sabiam todo. Então, assim, por isso eu digo, a gente respirava muito dança. E nesse dia que a gente foi chamado para apresentar no CEL, que é um equipamento público que fica aqui na Mumbuca, né? Coladinho de casa, eu moro aqui em Itapeba, a gente foi convidado, beleza, eram 15 pessoas, mandaram o ônibus, né, para 15 pessoas e tudo mais, só que aí começou a chegar aquelas crianças que sabiam a coreografia, e ficava, ai meu Deus, todo mundo sabe a coreografia, não sei o que, bababá. Aí eu, maluco, falei assim, gente, é 15 pessoas, mas eles também sabem. O que eu fiz? Comecei a catar todo mundo. Comecei a catar todo mundo para fazer a apresentação. Então, de 15 pessoas, formaram assim 25. Eles sabiam coreografia, mas a gente não tinha passado todo mundo junto. Então, quando eu me vi naquela situação de falar, gente, eu acho que eu não sei não, mas eu acho que sei lá, porque eram 15, os grupos tá lá, não sei o quê. Aí a gente chegou, o espaço que estava reservado para 15, chegaram lá, eram 25, eram 25 alunos, mas coube, né? Ficou lindo, a apresentação ficou um pouco nublada, demulada e tal, mas, assim, eu te digo que foi um momento muito engraçado, porque no final a gente revendo, reavaliando o que a gente fez, o que a gente não fez, a gente pensa, gente, faríamos de novo? Faríamos de novo, com certeza. Verdade. Faria. Bom, a gente está chegando, então, aqui ao final dessa entrevista, né? Entrevista leve, muito boa. Mas o BZ, Alex, está fazendo 100 anos. Hoje é quinta-feira, a gente tomou nossa primeira dose da vacina contra o Covid. Eu estava na fila hoje refletindo assim, caramba, 2021. O que eu estou fazendo em 2021? Eu estou tomando uma vacina contra um vírus louco. Caramba, nunca eu ia imaginar uma coisa dessa. E aí, diria, a gente né? chega também nessa época muito conturbada, um momento especial, que são os 100 anos de Barra de Zacarias. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem que você deseja para os próximos 100 anos de Barra de Zacarias. Eu desejo que Barra nunca perca a sua essência, a essência de Barra de Zacarias, que é essa essência realmente de trazer a comunidade para si, de adotar a comunidade para si, trazer esse movimento, respirar a sua arte. Enfim, eu desejo que Barra seja tão feliz quanto eu fui feliz em todos os meus anos em Barra de Zacarias. E que não é muito difícil, né? Com certeza. Bom, Alex, deixe suas últimas palavras aí em forma de parabéns para Barra de Zacarias. Barra de Zacarias, quem sabe um dia eu volto. Tomara! Quem sabe um dia eu volto. Mas eu desejo para ti a melhor união que a gente tem, que é a arte, que é a união do bem com o belo. Então, eu te desejo, Barra, mais 200 anos, assim. Quando a gente chegar nos próximos 100, te desejo mais 100, te desejo mais 100, mais 100. É isso aí. Bom, galera, eu estive aqui com o Alex Bacelar, uma conversa muito boa, muito leve, como eu já disse aqui, bem gratificante. Eu me apresentei no começo, sou Timóteo Santos, aqui é agente cultural da área de musicalização infantil e banda, e
a gente sabe, né? Bom, pelo menos eu acho que não chego aos próximos 100 anos de Barra de Zacarias, porque já acumulo 31 aqui no meu contra-cheque. Então, a verdade é que a gente deseja que boas sementes fiquem aqui plantadas e que pessoas melhores que a gente possam colhê-las e utilizá-las muito bem, né? Porque aqui é um local de futuro. Eu fico muito feliz em te receber aqui, Alex, e Obrigado. espero muito em breve, sem essa coisa louca toda que a gente está vivendo, te encontrar, meu amigo, para a gente poder trocar uma ideia e seguir os projetos muito bons que a gente sonha para o futuro. Ok, deixa a palavra de ordem desse ano, gratiluz. Valeu, gratiluz. Beleza, muito obrigado, Alex. Até a próxima.